Por quê? Porque para essa semana vocês têm um exercício bombado. Tá? Eu tinha avisado vocês que ele chegaria, certo? E chegou. Que é o exercício 2. Tá? Pessoal, eu sugiro fortemente, principalmente para quem não tem feito exercícios, tá? Tá? Então, olha lá, pessoal. Deixa eu explicar para vocês aqui esse exercício. Por quê? Por que eu sugiro fortemente que vocês façam? Eu criei este exercício? Não. Eu roubei do Python Brasil. Tá? Eu dei uma modificadinha nele para ele não ficar tão maluco, porque o do Python Brasil estava meio maluco. Tá? Mas eu roubei de lá. Tá? Como é esse exercício? Então vamos lá. Vou ler o texto inteiro com vocês aqui e depois vou explicar o que vocês têm que fazer. Tá? Ó, uma empresa está tendo problemas de espaço em disco no seu servidor de arquivos. Para tentar resolver este problema, o administrador de rede precisa saber qual o espaço em disco ocupado pelas contas dos usuários. Por que isso? Né? Porque se o cara que está... Eu ia falar uma palavra, mas está sendo gravado, né? Se o cara que está complicando a vida de todo mundo for o Alexandre, ele não vai reclamar para todo mundo. Ele vai no Alexandre e fala, cara, você precisa de tudo isso aí mesmo no disco? Vamos dar uma apagadinha. Né? Então, ele precisa saber pelas contas dos usuários e identificar os usuários com maior espaço ocupado. Aí você pensa, é só ver o número maior, né? Problema resolvido. Certo? Certo. Você está certo se você pensasse assim. Né? Mas a gente está falando de empresa. Se a gente está falando de diretor. Diretor não pensa simples. Tá? Ele quer um relatório. E é isso que você vai fazer. Porque diretor adora relatório. Tá? Olha lá. Através de um aplicativo baixado da internet, faz sentido? Nenhum. Mas é o que o exercício está dizendo. Ele conseguiu gerar um arquivo chamado usuários.txt. Que tem isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, tá vendo? Eu já vou compartilhar o usuários.txt com vocês, tá? Não copiem todos esses números. Não se deem a este trabalho. Tá? Usuários.txt, que mostra o nome do usuário, é a primeira coluna. Isso aqui é um arquivo tabulado? É. O espaço que tem aqui no meio é um tab, tá? Se o arquivo que eu mandar para vocês, por uma razão qualquer, estiver com espaços e não com tab, troquem para tab, que senão o exercício dificulta consideravelmente, tá? Olha lá. Mostra o nome do usuário, que é o que está à esquerda, e o espaço ocupado em bytes, que é o que está à direita. A partir deste arquivo, você deve criar um arquivo chamado relatório.txt, que é este cara aqui. Tá? O que este relatório tem? Então, uma coluna usuário, que é o que o arquivo original já te deu, certo? E este é o único dado que você tem igual ao original, que é o usuário. Então, veja, qual é a ordem do usuário? Primeira coluna, número do usuário. Vocês vão fazer na ordem que está no arquivo mesmo, não tem problema nenhum. Como que se gera esse número? Não sei. Parte do exercício. O nome do usuário. Depois, o espaço ocupado em megabytes. E a porcentagem que isso representa do espaço total ocupado. Ah, professor, mas como que eu vou saber o total ocupado? Soma todo mundo, certo? E você precisa isso para cada um dos usuários. Número do usuário, nome do usuário, espaço ocupado em mega, percentual do total. E, por fim, aqui nas últimas duas linhas, o espaço total ocupado e a média de espaço ocupado. Ou seja, qual é a média por usuário? Deveria ter o que tem. Que tem. Porque o que deveria ter, eu preciso saber o tamanho total do disco, né? E eu não estou passando essa informação. Tá?
Então, é espaço médio ocupado. Tá? Então, disso, vocês têm que sair nisso. Certo? Vocês devem seguir o desenho que está aqui? Sim. Já adianto para vocês, qual que vai ser o maior problema que vocês terão? Garantido o maior problema. Deixar as colunas alinhadas. Este é literalmente o maior problema que vocês terão. Vocês precisam chegar nisso? Seria ótimo se sim, tá? Mas não se preocupem em deixar bonito. Tá? Se vocês chegarem nos valores, então conseguirem fazer essa numeração, conseguirem calcular isso aqui em mega, conseguirem calcular a porcentagem, tá? Ótimo. Tá muito legal. Se conseguirem fechar o relatório, maravilha. Este é o ideal. Tá? Então, deixar o relatório muito bonito é a cerejinha do bolo. Tentem fazer só o bolo por enquanto. Tá? E vocês têm uma semana para isso. É lógico, né? A galera trabalha, a galera dorme, eu sei disso. Né? Mas não deixa de ser uma semana. Tá? Geralmente, quando eu passo isso aqui para a turma da noite, eles têm um final de semana para fazer. Então, o espaço é bem mais curto que o de vocês. Então, isso daqui eu prevejo, isso é uma previsão, que vocês vão levar em torno de 6 horas para fazer. Tá? Vai ter gente que vai fazer em menos tempo? Vai. Vai ter gente que vai fazer em mais? Vai também. 6 é a média. Então, professor, mas eu levei 12 horas para fazer. Tudo bem. 6 é a média. Tá? Então, tenha em mente que eu tenho alunos, por exemplo, que já programavam antes. Então, eles baixam a média, certo? Dúvida não é em como tem que fazer. Porque isso tem dúvida pra cacete. Tenho certeza. Dúvidas em o que tem que ser feito? Tá aí, né? Só fazer. Tá? Pessoal, como sempre, então, quem já chegou a me procurar, inclusive, eu respondo vocês, geralmente à noite. Tá? Então, vocês podem me mandar mensagem no Teams, porque à noite eu dou aula, então geralmente mais ou menos 6 da tarde eu abro o meu Teams e respondo vocês. Tá? E aí eu tenho até mais ou menos às 7 para continuar respondendo vocês. A hora que chegar às 7 eu tenho que começar a dar aula para outra turma. Né? Aí eu não posso seguir. Mas geralmente eu respondo no mesmo dia. Tento, pelo menos. Tá? Eu mandei lá no Teams lá. Beleza, beleza. Aí depois eu vou dar uma olhada lá e eu mexo lá para você para te mostrar a diferença. Tá? Foi você que conversou comigo ontem, né? Então. Aí manda no chat principal no e-mail. Isso. Se importa se eu mostrar? Não. Aqui, ó. No chat. Então, ontem eu estava conversando com o Igor. Aqui, ó. Então, eu estou te usando de cobaia porque, como é que fala? Porque veio exatamente do jeito que eu espero que venha. Tá? Então, o que acontece? Ele tentou fazer o exercício e teve uma dificuldade, certo? Então, ele veio aqui, descreveu qual era o problema. Aqui, ó. Me mandou um print do código dele, certo? Ó, tentei fazer isso, tá dando pau. Por quê? Mas aí, inclusive, ele não falou só tá dando pau. Ele falou o quê? Né? Ó, tentei fazer isso, mas ele continua fazendo a lista inteira. Ou seja, ele fez, conseguiu executar o código de alguma forma, mas a lógica tinha um problema. E aí ele veio me perguntar, ó, eu tentei fazer isso, tirou um print, mas está acontecendo esse erro. Por quê? Aí eu fiz o quê? Expliquei, certo? Agora, se chegar para o professor, tentei, não foi. Eu vou falar, tá bom. Certo? Eu preciso que você me mostre um erro para te ajudar. Certo? Então, tranquilo. Tá? Então, desculpe te usar de cobaia aqui. Tá? Então, acontece aqui de outras pessoas conversarem comigo e tal. Eu adianto para vocês que é menos gente do que eu esperava, tá? A turma é grande. Então, eu esperava que mais gente aparecesse. Mas não tem problema. Se não aparecer também, eu não vou ficar triste. Tá? Não vou mesmo. Mentira, eu fico um pouquinho. Mas... Né?
Eu já falei para vocês, se não tem dúvida, duas são as opções. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Ou não está fazendo, lógico, né? Isso no caso do exercício, né? Ou ninguém está fazendo. Se ninguém está fazendo, para mim é ruim, né? Por quê? Porque eu vou ficar mais pobre? Não, não vou, né? Então, para mim é ruim porque o meu objetivo é que vocês aprendam, né? Então, enfim, eu tenho uma sensação de objetivo não atingido. Né? Então, por isso que para mim é ruim. Não é pelo dinheiro. Não vou ficar mais pobre se não fizer. Quem vai ficar é vocês, na verdade. Né? Vocês estão pagando o curso. Ah? Mas assim, pessoal, tiveram dificuldade, e vocês vão ter dificuldade, eu estou afirmando isso, vocês vão ter dificuldade aqui. Me mande mensagem. Óbvio, eu vim até aqui e tal, estou tentando fazer tal coisa. Vou te dar a resposta até o fim? Não. É óbvio que não. Ó, senhor, estou tentando fazer aqui essa porcentagem, mas não está saindo. Me manda o print e fala, ó, tive esse erro. Por quê? Aí eu vou olhar teu código e falar, não, você errou aqui, eu vou lá, tenta fazer deste jeito. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Então, não esperem chegar no sábado para eu chegar aqui e falar, ô, senhor, não deu. Tá? Daí vocês perderam a semana inteira, certo? Me mandou no Teams, tá? Geralmente à noite eu te dou uma força. Beleza? Beleza. Tá? E é só este exercício, tá? Eu ia passar aqui o acerto ali do 1, mas eu já entreguei para vocês funcionando, porque me pareceu melhor, tá? Vocês têm este exercício 1 que eu mandei para vocês tirarem em base de como lidar com o arquivo, tá? E aí, na sequência, eu não vou fazer isso agora porque o nosso tempo está curto, eu ainda tenho que mostrar mais uma coisinha para vocês, mas na sequência eu vou mandar esse cara aqui já escrito para vocês não terem que copiar tudo, tá? Em texto, tá? Mas, se você resolver começar antes de que eu te mande, eu tenho que chegar em casa, né, e para fazer isso ainda, né? O que separa esses caras é um tab, não é espaço, tá? Tomem este cuidado. Se for espaço, o exercício fica um pouquinho mais difícil. Não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. Tá? Então, é tab. O F8 não fala justamente do tab ou eu entendi errado? Isso é um arquivo de texto. Ah, é indiferente. Isso, é indiferente, porque o PEP8 ele não trabalha com o que não é Python, né? Isso é um arquivo de texto padrão. Né? Então, isso aqui é o que a gente chamaria de um arquivo do tipo TSV. Eu chamei de TXT porque sim, porque ele é um arquivo texto. Mas isso aqui é um arquivo tabular separado por tabs, conhecido como TSV. Tá? Por que eu não chamei de TSV? Porque eu teria que responder essa pergunta em toda a turma. Só por isso. Tá? Mas isso é um arquivo TSV. E aí o padrão dele é tabular. Tá? E esse, depois de executado, esse daí é o arquivo novo que vai estar com essa imagem ou o terminal? O arquivo. O arquivo novo. Né? Vai ter um arquivo chamado relatório.txt e este arquivo terá isso lá dentro. É igual nós fizemos, só tem que formatar. Só tem que formatar. Cuidado. Essa é justamente a parte que não é só. Isso. Só 3 dias tentando separar as coisas. Essa é literalmente a parte que não é só. Tá? Porque vocês vão descobrir uma coisa super bacana. Você olha para isso aqui e você fala, aqui 4 espacinhos me resolve. E resolve mesmo. Tá? Aí você vai olhar para esse espaço aqui e fala, vou botar um tab. E vai dar pau. Tá? Então, vou botar 2 tab. Vai continuar dando pau. Aí você vai olhar, vou botar 4 espacinhos. Mas 4 espacinhos aqui é uma coisa. E por dar o do César aqui, 4 espacinhos vai parar onde? Lá atrás, certo? Porque o nome é menor. Então, é uma solução. Não sei se funciona, mas tem a da biblioteca que está lá, tem um esqueminha que coloca para jogar no começo. Sim, mas aí você já está pensando em outra coisa, né? Não, mas deve ter. TK funciona com orientação a objeto, né? Você está pensando já em construção de tela. Não, no caso ali, se tem lá, de algum lugar eles inventaram. Sim, não, sem dúvida. Ali para jogar para cá. Tem. Eu não sugiro o uso. Será? Eu sugiro que vocês façam na mão. Mas tem sim.
É, que daí começar a digitar daqui para lá. Mas tem sim. Você tem razão. Bom, vou tentar de várias formas, né? O jeito vai dar certo.